vocês um tutorial bem breve sobre como fazer a montagem do projeto no Max. Primeira coisa, vocês vão selecionar o ícone relacionado ao software. Enquanto ele abre, nós vamos definir se criaremos um novo projeto ou se já trabalharemos num projeto existente. Se nós fizermos a opção por criar um novo projeto, nós vamos aqui então selecionar novo ou selecionar nos recentemente abertos o projeto que diz respeito ao trabalho do momento ou buscar a partir de abrir. Então, vou selecionar um novo projeto para que eu faça a criação de uma nova estrutura, começando do zero. Então, primeiro eu preciso de nominar esse projeto, vou nomeá-lo como disciplinas, disciplina, software 2024. Então, com isso eu salvo, conforme o local de escolha. Aqui eu vou ter então as 4 janelas, a janela de documento, a janela de códigos, o visualizador de documentos ou a lista de codificação. Para essa etapa, a janela fundamental que vocês precisam de ter ativada é o conjunto de documentos, a janela de documentos. Caso ela esteja desativada, vocês poderão identificar na base a janela minimizada, a exemplo, aqui eu minimizei a lista de codificações, então se falta alguma janela para que vocês visualizem, ela pode estar minimizada, basta selecionar, ou você vai na tela principal de iniciar e seleciona abrir, fechar, qual janela você gostaria de manter ativa. Então, nesse caso, conforme eu disse a vocês, o importante é a janela de documentos e o visualizador de documentos. Então, a primeira etapa, você pode tanto, para alimentar o seu banco de dados, criar um documento que seja nativo no software. Para isso, você seleciona novo documento, que é o novo documento de texto. Então, você tem a opção de editar aqui, por exemplo, os objetivos, referencial teórico, o que você desejar. E aqui você nomeia esse documento nativo, Então, vamos deixar, por exemplo, referencial teórico. Esse é um documento que você pode voltar a ele em qualquer momento e fazer nova edição. Ao selecioná-lo, ele aparece aqui no visualizador de documentos e nesse ícone você ativa ou desativa a edição do documento. Para montar essa estrutura, você vai organizar o seu grupo de documentos da pesquisa de acordo com a forma que interessa a você para análise. Então, você pode organizar por tipos de instrumentos, você pode organizar por grupos de participantes, você pode organizar por tempos da coleta de dados, Por exemplo, se é um estudo longitudinal com tempo 1, com tempo 2, enfim, essa é uma decisão já da organização de acordo com como você pretende conduzir a sua análise. Então, por exemplo, vamos aqui organizar por tipos de documentos que foram produzidos na coleta de dados. Então, nós vamos aqui uma pasta, novo grupo de documentos, aonde nós vamos intitular entrevistas. Nós podemos ter uma outra pasta que ela seja intitulada, por exemplo, artigos. E nós podemos ter uma outra pasta que pode ser intitulada, por exemplo, imagens, caso na sua coleta de dados você tenha feito alguma coleta de imagem visual. Para fazer a importação, nós temos alguns caminhos. Ou nós podemos selecionar com o botão direito do mouse, abrir essa janela auxiliar e selecionar importar documentos. Podemos utilizar a tecla de atalho Command D, no caso
de quem usa o Max QDA no MacBook, ou o comando que aparece aqui para fazer esta seleção. Outra alternativa que nós temos é selecionar aqui na aba superior, vamos até o importar. No importar, selecionamos o tipo de texto que nós desejamos importar. Então, que pode ser grupos de textos de PDF, de tabelas, de Word. Lembrando que para algumas importações nós precisamos de ter esse ícone específico, a exemplo da transcrição de grupo focal, de dados de questionários, de algumas imagens de áudio, de dados do YouTube, páginas da web. Então nós precisamos de ter esse cuidado no momento de fazer a seleção. E outra forma que nós podemos é a forma de arrastar e soltar o documento. Então, bom, para que você descubra, cada um funciona de uma maneira, e como essas maneiras elas são bastante semelhantes aos demais softwares, acredito que vocês não terão dificuldades. Então vamos buscar aqui a primeira etapa, buscando entrevistas. Eu vou fazer a opção de importar textos. Então ele me remete a um local aonde eu vou fazer a seleção da pasta que eu desejo importar. Então eu vou selecionar aqui um ou dois documentos, não é? Ao selecionar, ele já é importado para a pasta que diz respeito. Da mesma maneira, eu vou importar imagens, né? Então seleciono imagens, vou até o ícone específico e a partir do ícone específico eu faço a seleção na pasta que eu desejo importar dessas imagens. Então seleciono e aqui eu consigo visualizar a imagem importada. E o mesmo procedimento eu posso fazer para o texto em PDF. Vou dar aqui o exemplo de uma seleção de artigos, né, onde o artigo em PDF ele é então selecionado e ele vem para o software. Então, bom, dessa maneira nós montamos, né, o projeto com informações que nos interessam para proceder à análise. Quero deixar vocês tranquilos que toda essa organização nós podemos refazer, né, modificando nomes das pastas, incluindo alguns outros documentos e da mesma maneira também reagrupando as informações ou separando se considerarmos necessário para o nosso procedimento de análise.